Boa noite, senhores. Tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre privação da liberdade, tá? Prisão. Prisão em flagrante, depois prisão preventiva, depois prisão temporária, tá bom? Senhores, antes de mais nada, tá? Nós temos duas espécies, dois grandes grupos de prisão, vamos dizer o seguinte, é isso? Porque a Constituição Federal coloca que a regra é a liberdade. A regra é a liberdade. Sendo a prisão uma exceção. A prisão no Brasil, ela só se justifica quando for em flagrante, tá certo? Prisão em flagrante, nós estudaremos quais as hipóteses de flagrante. A prisão só se justifica, só é legal quando tiver uma decisão judicial. Ou será em flagrante, ou por decisão judicial. Tá certo? Até certo tempo, nós tínhamos a prisão administrativa. Hoje, a prisão administrativa, ela ficou mais... aliás, ela ficou restrito no âmbito militar. O policial militar pode ficar preso administrativamente? Pode, tá certo? Fora do Código Penal Militar, melhor, Código de Processo Penal Militar, a prisão ou ela vai ser em flagrante, ou ela vai ser por ordem judicial. Aqui é que entra. Por ordem judicial, ela vai ser ou uma prisão provisória, tá certo? Ou uma prisão definitiva. Começamos a estudar, estudaremos primeiro a prisão em flagrante, tá bom? Prisão provisória, processual, cautelar, conceito, coloca aí. Ó. É a prisão que ocorre... Não. Aí depois nós vamos para o flagrante, tá? Prisão provisória, prisão processual, prisão cautelar. Aí eu vou ter... É o conceito dela. Isso, que é essa aqui, ó, tá? É a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, é a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Senhores, sujeito pratica um crime, sujeito praticou um fato. O Estado não vai investigar? Inquérito policial, depois processar? Isso vai gerar uma sentença. Tá certo? Esse marco aqui nós podemos dividir em dois. Nós já estudamos, ó, inquérito policial, tá certo? Ação penal, processo. De qualquer forma, vai terminar com uma sentença, tá bom? O sujeito condenado, ele vai ter a oportunidade de levar para cima. É o que nós chamamos de recurso, de recorrer. Tá certo? Ele é condenado, por exemplo, por um juiz federal ou por um juiz de direito, a depender do crime. Ele tem direito de recorrer para os tribunais. Para o Tribunal Regional Federal, se for crime federal, né? Para o Tribunal de Justiça, se for crime estadual. Recorrer ainda para o Superior Tribunal de Justiça. E, se for possível, se houver ofensa à Constituição Federal, tratado ou lei internacional, ou convenção internacional, para o Supremo Tribunal Federal. Concorda comigo que vai chegar um momento que o sujeito não vai ter mais para onde recorrer? Aí fala que o caso dele transitou em julgado. Quando ocorre o trânsito em julgado, o Estado é como se ganhasse um cheque, tá certo? O Estado, ele recebe um cheque, ele tem que executar esse cheque. Que entra aqui, então, uma outra fase, que é a fase da execução da pena. O sujeito foi condenado, teve o direito de recorrer, manteve-se a condenação, o Estado vai executar, cara. Se pegar, vai executar. E essa execução pode ser uma prisão, pode ser uma colônia agrícola ou pode ser um semiaberto, casa de albergado. Quando o sujeito é preso nesta fase, após o recurso, ele está numa prisão definitiva. Definitiva por quê? Porque não tem mais como derrubar isso.
Excepcionalmente, se surgir uma testemunha dizendo que mentiu, mas é outra situação. Agora, então, depois desse marco aqui, que é o trânsito em julgado, o sujeito, ele vai para uma prisão, pena, chamada prisão definitiva. Ocorre, senhores, que a própria Constituição Federal, ela diz o seguinte, que excepcionalmente o sujeito pode ficar preso antes dessa fase. Opa, antes do trânsito em julgado, que é o caso do Lula. Entendeu? Antes do trânsito em julgado. A prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, você escreveu no conceito, ela é uma prisão provisória. Ela é uma prisão processual. Ela é uma prisão cautelar. Sobre a prisão provisória, indica a alternativa correta, por exemplo. Só olhando nesse quadro aqui, o cara coloca para você e fala assim, ó, letra A, a prisão provisória é aquela que se destina à execução da pena. Falso. Porque a prisão provisória não está na fase da execução. Ela está numa fase que antecede a execução. Tem que ter algum motivo para prender o sujeito. Tá bom? Espécies de prisão provisória. Espécies de prisão provisória. Tá? Coloca aí. Ó. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Aqui, ó. Tá. Prisão provisória. Aqui nós temos, além da prisão em flagrante, nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária. O sujeito está preso preventivamente. Ele está preso na fase da execução? Não. Está numa prisão provisória. Tá bom? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. No Brasil só tem essas 3 espécies de prisão provisória só, senhores. Tá certo? O resto caiu tudo. Prisão decorrente de pronúncia caiu. Tá? Estudaremos a primeira dela, a prisão em flagrante. Agora sim, prisão em flagrante. Coloca aí 2 pontos. É aquela que ocorre quando o indivíduo, é aquela que ocorre quando o indivíduo é capturado, é aquela que ocorre quando o indivíduo é capturado praticando a infração penal, vírgula. Então, é aquela que ocorre quando o indivíduo é capturado praticando a infração penal, vírgula. Acabar de praticar, vírgula, for perseguido logo após, ou encontrado logo depois, com armas, vírgula, instrumentos, armas, instrumentos, objetos, armas, instrumentos, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor do fato. Tá bom? Senhores, então veja bem. Eu tenho que, no final da aula de prisão, nós temos que estar aqui, ó, a prisão provisória, ela será a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Estamos estudando a prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? Se você verificar, nós colocamos alguns pontos aqui interessantes para você. A prisão em flagrante, ela dispensa a ordem judicial. Não precisa ter ordem do juiz, porque é em flagrante, não é isso? Então, precisa só disso aqui, ó. Estado de flagrante.
Se fulano foi capturado em flagrante, foi preso em flagrante, porque ele estava em estado de flagrante. Mas que trem é esse estado de flagrante? É algumas circunstâncias que você colocou no conceito. Quando o sujeito estará em estado de flagrância? Quando ele estiver praticando a infração penal. Tá certo? Ele está tomando o celular da vítima, ele deu a primeira facada, ele está quebrando o vidro, ele deu início ao crime e só não terminou. Flagrante, estado de flagrante, pode prender? Pode. Quando o sujeito conseguiu êxito, tudo bem, tomou o celular, ou fica no local ainda, né? Eu posso conseguir o celular dele, só que antes de sair dali, ou seja, eu acabei de praticar e fui preso. Então, acabar de praticar. Estado de flagrante, de flagrância. Ou, como o colega disse, o cara saiu correndo. Então, quando ele for perseguido, logo após, depois estudaremos o que é esse trem logo após esse tempo, tá certo? Tá? Não deu tempo, não prendeu quando ele estava praticando no meio do caminho do crime, quando acabou de praticar, deu tempo de fugir, mas iniciou-se uma perseguição ininterrupta, nós estudaremos isso daqui a pouco. Em razão disso, o sujeito foi preso. Ele está em estado de flagrância? Sim. Não interessa o tempo que ele levou para ser preso. 1 dia, 2 dias, 1 mês, não interessa. Desde que esteja em perseguição. E aí outro você colocou quando ele for encontrado. Oi? Então, o foragido, não necessariamente ele está em flagrante. Né? O sujeito matou um cara, o sujeito furtou o banco, está no mato, a polícia está procurando, de certa forma ele está foragido. Mas não é porque ele está foragido que dá o flagrante, é porque a polícia está procurando. Agora, tem muitos foragidos no Brasil, que está com prisão decretada e tudo mais, que não está em estado de flagrante, tá bom? Quando o sujeito for encontrado com a arma, ele é encontrado com a arma do crime, ele é encontrado com instrumento, ele é encontrado com objeto, ele é encontrado com a televisão, ele é encontrado com o veículo, ou ele é encontrado com qualquer situação que presume ser ele o autor do fato, chamado de papéis. Encontrado com a arma, instrumentos, objetos ou papéis. Acabou de furtar um carro aí, não viu ninguém, mas a polícia encontrou o cara com pé de cabra, tá? Com o instrumento do crime. Encontrou o cara com a mochila, com o capacete, com a moto, com o veículo. Desde que esse encontrado seja logo depois. Não é isso? Eu posso furtar um carro hoje, não ter sido preso aqui, nem aqui, ninguém perseguiu. Depois da manhã, quando eu vou passar numa barreira, checo o carro, é objeto de furto. Estou com o objeto do crime, mas já não é logo depois, já não está em estado de flagrante. Nós vamos estudar isso aí também quando falarmos das espécies. Sujeito da prisão, tá bom? Sujeito da prisão. Quem pode prender e quem pode ser preso. Nós temos 2 espécies de sujeito, então. Vamos colocar aqui? Quando se fala em sujeito da prisão, você tem que abrir aqui. Nós temos o sujeito ativo. Então, eu tenho o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que prende. Vamos chamar assim, é quem dá a voz de prisão. Você está preso. Esse é o sujeito ativo. E nós temos quem praticou o crime. É o sujeito, então, passivo. Isso aqui é tranquilo. Geralmente, o policial. E esse aqui é quem está em estado de flagrante. Beleza. No que tange ao sujeito ativo, senhores, nós temos 2 categorias. Sujeito ativo obrigatório e sujeito ativo facultativo. Sujeito ativo obrigatório e sujeito ativo facultativo. Sujeito ativo obrigatório, como o próprio nome já diz, é o quê? Também chamado de compulsório, tá? Obrigatório ou compulsório. Se cair na sua prova, o sujeito ativo, o sujeito compulsório da prisão é o policial. Verdadeiro. É quem tem a obrigação. Então, você vai colocar aqui, sujeito ativo obrigatório, você coloca aí,
tem o dever de prender. Quem for encontrado, ó, praticando, acabou de praticar, foi perseguido ou encontrado. Quem for encontrado em estado de flagrante, o policial tem o dever de prender. Por isso que ele chama, é denominado de sujeito ativo, obrigatório, compulsório. Tá certo? O Código de Processo Penal não colocou uma imposição, um dever para o cidadão, aquele que não é polícia, de prender. Mas disse assim, ó, se você deparar com um crime e quiser efetuar a prisão, você pode. Aí a doutrina chamou de sujeito ativo facultativo. Eu venho aqui então e coloco. O facultativo, ele não tem o dever, não é isso? Ele tem apenas o poder. Ele tem apenas a faculdade. Né? De forma que se o sujeito viu um crime, não fez nada. Ah, ele vai ser cúmplice? Não. Né? Oi? Por exemplo, tá? O dono do bar. O dono do bar está ali, viu que está um abrigo, o cara sacou de uma arma e atirou no outro. O dono do bar, ele não é policial. Então, ele não está obrigado, ou melhor, ele não tem o dever. Ele não tem o dever de prender. Mas o dono do bar, com mais uns 3, 4 colegas, resolveram prender o sujeito. E essa prisão é ilegal, essa prisão é inválida, porque ele não é policial. Não, é uma prisão válida. Porque ele pode, ele só não tem a obrigação, que nem o policial, mas ele tem a faculdade, ele tem a discricionariedade. Exemplo, então, é o dono do bar, tá bom? Quem não é polícia. E polícia aqui, não estamos falando de polícia, somente polícia rodoviária, polícia federal, qualquer tipo de polícia. Tá certo? Porque o Código de Processo Penal fala assim, ó, qualquer do povo poderá, 301, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes, lato sensu. Tá bom? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, tá? Sujeito passivo é quem sofre a prisão. Sujeito passivo é quem está praticando, acabou de praticar, foi perseguido ou foi encontrado em estado de flagrante tranquilo. Quem pode ser sujeito passivo? Você coloca aí, ó. Qualquer pessoa que for encontrada em estado de flagrante. Qualquer pessoa que for encontrada em estado de flagrante. Vírgula, em regra. Tranquilo? Beleza? Falamos do sujeito da prisão. Próximo tópico. Prerrogativa quanto à prisão. Prerrogativa quanto à prisão. Senhores, então você está dizendo que qualquer pessoa que for encontrada em estado de flagrante, ele pode ser preso? Pode. Ou como diz o colega, depende. Porque existem algumas prerrogativas. Tem autoridades que têm limitação quanto à prisão. São elas. Diplomata, lá, ó. Diplomata. Coloca aí, ó. Não pode ser preso em flagrante. Então, você coloca diplomata, tracinho, não. Você já sabe que não pode ser preso em flagrante. Vou deixar isso aqui. Diplomata não pode ser preso em flagrante. Claro que nós estamos falando do diplomata estrangeiro, não o diplomata brasileiro, o estrangeiro que esteja prestando serviço para o país dele aqui no Brasil. Por exemplo, pega lá a embaixada. Né? A embaixada dos Estados Unidos. Não está cheio de diplomata, a embaixada ali em Brasília? Tá, o cara saiu no final de semana, brigou, praticou um crime. Pode ser preso em flagrante? Não. Tá certo? E o diplomata brasileiro pode ser preso? Pode. Tá? É porque aqui, ó. Agora, e se o diplomata brasileiro estiver lá no estrangeiro e praticar um crime? Não pode. Tá certo? Presidente da República também, coloca tracinho, não. Ou seja, não pode ser preso em flagrante. Tá? Deputados federais, estaduais e senadores. Oi? Não, presidente e o vice dele. Presidente e vice-presidente, tá? Presidente e o vice-presidente, isso mesmo. Senhores, deputados federais, estaduais e senadores. Nós estamos falando dos parlamentares. Coloca aí, ó.
somente em crime inafiançável. Somente em crime inafiançável. Não, somente em crime inafiançável poderá ser preso em flagrante, então. Somente em crime inafiançável poderá, então, ser preso em flagrante. Senhores, quais são os crimes inafiançáveis, para nós lembrarmos? Lembra? Tráfico, tortura e terrorismo, não é isso? Os 3 T's. Né? Tá? O racismo, não é isso? Né? O crime hediondo, né? Crime hediondo. Aquele lá da Lei 8.072 de 90. E ação de grupo, de GP armado, contra o Estado de Direito. Ação de grupo armado contra o Estado de Direito. Contra a ordem constitucional. Por exemplo, fazer uma força paramilitar, não é isso? Senhores, nesses crimes, então os parlamentares, seja eles federais, estaduais, menos os municipais, nesses crimes, em hipótese alguma poderá ser preso. Falso. Nesses ele pode. Fora desse, não pode. Beleza? O senador vai passando com droga. Pode prender? Pode. O senador praticou um roubo. Pode prender? Não pode, porque o roubo é afiançável. Tá bom? Juízes, promotores de justiça. Juízes e promotores de justiça. Mesma coisa, coloca assim, ó. Somente poderá ser preso em flagrante, por crime inafiançável. Somente poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável, vírgula. Devendo ser apresentado imediatamente. Então, somente poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável, vírgula, devendo ser apresentado imediatamente ao presidente do tribunal, ou chefe do MP, do tribunal, ou chefe do MP. Ação de grupo armado, de GP, ação de grupo armado. Senhores, veja bem, membros do Poder Judiciário, em hipótese alguma, poderá ser preso em flagrante. Falso. Membro do Poder Judiciário poderá ser preso em flagrante se for o crime inafiançável. Qual que a Constituição Federal coloca como obrigação? Além de ser um crime inafiançável, pessoal, tem que informar o chefe dele. Dele quem? Do preso, por isso que você colocou. Tem que apresentar o preso para o chefe dele. O chefe do tribunal, presidente do tribunal. Todo juiz está vinculado a um tribunal. Né? Você pega aqui um juiz de direito de Mato Grosso. Ele está vinculado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Pega o juiz de direito do Acre, está vinculado ao presidente do Tribunal de Justiça do Acre. Ah, Marcelo, então você está dizendo que um juiz de direito do Acre, que for preso em flagrante aqui, eu tenho que apresentá-lo lá no Acre para o presidente do tribunal dele? Isso mesmo. Entendeu? Apresentar para o presidente do tribunal dele. Prender um ministro do Supremo por crime inafiançável, apresentar para o presidente do Supremo. Tá certo? Para os deputados, para os senadores e deputados federais e estaduais, não precisa apresentar o preso, colocar o preso na viatura e levar. Basta encaminhar o auto de prisão em flagrante em até 24 horas.
Para o presidente dele. Para o vice-presidente. Ele está certo. E se o presidente que cometeu? Na ausência do presidente, assume o quê? O vice-presidente. Para o presidente, exatamente. Isso mesmo. Oi? Isso. Se for deputados ou senadores, você quer ver? Exemplo prático. Você está lá de serviço, na Polícia Federal, na Polícia Civil, chegou alguém com promotor de justiça porque foi preso em flagrante por tortura. Ele pode ser preso? Pode. Por tortura? Pode. Senta aqui, promotor, que eu vou te ouvir. Não, você não pode ouvir o promotor. Você vai ter que falar para o policial militar. Ó, leve esse promotor lá para Cuiabá. Está lá em Confresa. Leve esse promotor lá para Cuiabá e apresenta ele para o PGJ, para o chefe do Ministério Público. O PGJ que vai ouvir. Vai então. Entendeu? Ah, não. Você está de serviço lá, apareceu lá um senador preso por terrorismo. Você pode ouvir o senador, sem problema nenhum. Senta aqui, o que aconteceu? Houve o condutor, as testemunhas e depois o senador. A Constituição fala que aí você tem que tomar só o cuidado de mandar uma cópia desse documento lá para a casa respectiva. Manda uma cópia para o Senado, se for senador. Manda uma cópia para a Câmara dos Deputados, se for deputado federal, o preso. Ou para a Assembleia Legislativa. Tá bom? Advogado. Coloca aí, ó. Quando no exercício da profissão, somente poderá ser preso em flagrante, quando no exercício da profissão, somente poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. Tá bom? Aí o cara, então tem que tomar muito cuidado, ó. Dessas aqui, pessoal, ó, esse cara aqui, ó, tem imunidade absoluta. Ele não pode, não interessa se o crime é inafiançável ou afiançável. O diplomata ele tem imunidade absoluta. O presidente também. Os caras misturam isso na prova. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. O diplomata e o senador não poderão ou não poderá ser preso em flagrante, vírgula, em qualquer hipótese. Falso. Quem não pode em qualquer hipótese é o diplomata, o presidente da República, igual com o advogado. Letra B, o advogado não poderá ser preso em flagrante em qualquer hipótese. Falso. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por crime afiançável. Falso também. Porque o advogado fora da profissão, vejam, senhores, que um promotor fora da profissão, fora do exercício da função, desculpa, o cara está passando férias aqui, ó. O cara lá de Rondônia está passando férias aqui. Ó. Ele mantém a prerrogativa? Mantém. Entendeu? O senador não está lá no âmbito do seu trabalho. Não interessa. A Constituição Federal falou que desde a diplomação, eles não vão ser diplomados agora, daqui uns dias? Desde a diplomação, só vai tomar posse lá em janeiro, fevereiro. Mas desde a diplomação, ele já mantém a prerrogativa. O advogado só ganha a prerrogativa no exercício da profissão. Aí, no exercício da profissão, se o crime for inafiançável, pode prender. Se for afiançável, não pode prender. Por exemplo, calúnia, difamação, injúria, tudo afiançável. Não pode prender se estiver no exercício da profissão. Tá? Crimes de... Oi? O advogado, eu estou aqui, por exemplo, dando aula para os senhores. Eu estou no exercício da profissão de advocacia? Não. Então, se eu te caluniar, qualquer um pode dar voz de prisão para mim? Pode. Sim, mas a calúnia não é afiançável? É, mas não interessa. Eu estou fora de serviço. Eu estou em outra atividade. Agora, vamos lá. Tá eu e você no júri. Nós estamos fazendo um júri. Você é promotora. Eu te xingo. Pode o juiz me prender em flagrante? Não. Porque aí eu estou no exercício da profissão. Se não tiver exercício, ele... Isso. Se estiver no exercício, se divide o grupo. Se for afiançável, não pode. Não é que ele não vai responder, vai responder. Sim, tá?
Eu não sei qual crime que imputaram a ela. Mas se for calúnia e difamação, é ilegal por causa disso. Tá certo? Porque aí teria que estar numa dessas aqui. Tá? Crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo. Senhores, o que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele crime que tem pena máxima não superior a 2. Então, eu posso dizer que é o crime que tem pena máxima até 2. Tá certo? Isso aqui, senhores, veio lá com a lei 9.099, de 95. Lembra que faz assim, ó, pequenas causas? Entendeu? Só que aqui nós falamos Juizado Especial Criminal, GCRIM. Sujeito que praticou um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, que a pena não passe de 2 anos, diz a lei que ele não sofrerá prisão em flagrante, não se lavra flagrante. Tá? Vamos colocar aí, então? Então, você colocou pena máxima até 2 anos. Coloca assim, ó. Para tais crimes, não se lavra flagrante. Para tais crimes, não se lavra flagrante. Vírgula. Quando o autor do fato, não se lavra flagrante, vírgula, quando o autor do fato for encaminhado imediatamente, ao GCRIM. É isso mesmo, GCRIM, assim, ó. Juizado Especial Criminal. Juizado Especial Criminal. Quando o autor do fato for encaminhado imediatamente ao Juizado Especial Criminal, GCRIM. Ou assumir o compromisso de lá comparecer. Ou assumir o compromisso de lá comparecer. Senhores, aqui em Cuiabá, o Juizado Especial fica ali na Getúlio Vargas, em frente ao Arquivo Público. Você vê ali que tem um fórum ali? Ali é o Juizado Especial Criminal. Ali processa, em regra, todos os crimes que a pena máxima não passa de 2 anos. Por exemplo, ó, o sujeito foi preso por ameaça. Ameaça vai de 1 mês a 6 meses. Aí, está dentro dos 2 anos. Sujeito foi preso por calúnia. Vai de 6 meses a 2 anos. Está aqui. Sujeito foi preso por furto, que vai de 1 a 4 anos. Já não pode ir para o GCRIM, porque passou de 2 anos. Beleza? Muito bem, coloca aí a observação. Tal regra não se aplica na Maria da Penha. Tal regra não se aplica na Maria da Penha. Tal regra não se aplica na Maria da Penha. Opa, então cuidado, pessoal. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Tá? Indivíduo capturado em flagrante por ameaça contra a esposa não será lavrado flagrante por ser ameaça um crime de menor potencial ofensivo. Falso. Porque na Maria da Penha não tem esse benefício de, assina aqui e está liberado. Não. Por isso que não se aplica esta prerrogativa para crime de menor potencial ofensivo ou contravenção quando envolver Maria da Penha. Sim, daí o que faz? Lavra sempre o flagrante, tá bom? Espécies de flagrante. Falamos então das prerrogativas agora. Espécies de flagrante. Dentro da prisão em flagrante, é o que mais cai a espécie, tá bom? Porque toda prisão, ela vai ter que encaixar numa dessas situações. O cara foi preso porque a polícia correu atrás dele. É um tipo, espécie é tipo. É uma espécie de flagrante. O cara foi preso ainda no local. É uma espécie de flagrante. O cara foi preso porque estava com o veículo furtado. Encontrado com objeto. Entendeu? O cara foi preso porque a polícia já estava, acompanhando ele faz tempo. Ora, isso aí tem um tipo de flagrante retardado.
Ah, o cara foi preso porque a polícia montou uma casinha para ele. É uma espécie de flagrante. Tá bom? Quais são essas espécies, então? Olha lá. Primeiro, flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, 2 pontos, coloca ali. Quando o indivíduo for preso no momento em que estiver praticando a infração penal. Praticando a infração penal. Ou acabar de praticá-la. Praticando a infração penal ou acabar de praticá-la. Quando estiver praticando a infração penal ou acabar de praticá-la. O cara vem e conta uma historinha para você assim, ó. João da Silva foi preso em flagrante porque disparou 3 tiros contra fulano de tal. Sendo que no local havia um policial. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Olha o que ele falou. Ele não foi preso no local? Tá certo? Ora, senhores, ele acabou de praticar. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A, trata-se de flagrante impróprio. Não, trata-se de flagrante próprio. Próprio vem em 2 situações. Ó. Quando estiver praticando ou acabar de praticar. Estes 2 caracterizam o flagrante próprio. Aqui, pessoal, a diferença daqui para cá é que o sujeito dá início ao crime e ele não chega ao fim do crime. Eu estou tomando o celular dela quando alguém dá a voz de prisão. Eu dei início à execução, não consuma o crime. Entendeu? Tá? O sujeito foi preso dentro da casa, subtraindo os pertences. Ele está praticando. Ah, não. A polícia ficou sabendo que a casa de fulano de tal vai ser furtada. A polícia foi lá e ficou escondida. O cara chega, antes de pular o portão, o cara está ali na rua, próximo, a polícia prendeu ele. Tem flagrante? Não tem. Só se foi encontrada alguma arma com ele, não é isso? Tem flagrante? Não. Ah, mas e a intenção dele? Flagrante, senhores, não é por intenção. Flagrante tem que ter uma dessas situações, exatamente. Tem que ter dado início à execução. Ah, não, estava apenas pensando, cogitando. Não é flagrante. Tá bom? E por muitas vezes, sobretudo os senhores da Polícia Judiciária, vai ter que soltar o cara. Que a Polícia Militar chega lá, ó, recebemos uma informação, uma denúncia anônima, que esse sujeito ia praticar um sequestro, ia praticar um furto. Nós fomos lá e pegamos ele perto do portão, realmente. Tinha que deixar, não deu início à execução. Só, não tem crime aqui, ó, porque não se pune a cogitação, a intenção somente, não é isso? Salvo né, a preparação, salvo os crimes específicos, por exemplo, terrorismo. Terrorismo não tem jeito. Preparou para terrorismo é terrorismo. Não é isso? Foi treinar para fora já é terrorismo. Ah, mas só estou preparando, aí não interessa. Tá? Porque a lei de terrorismo, ela pune até a preparação, como terrorismo. Tá? Flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Então, esses 2 aqui, eu venho aqui e coloco o próprio para ele. Ó. Esses aqui, então, próprio. Perfeito, verdadeiro. Flagrante impróprio, imperfeito, quase flagrante. Quando for perseguido. Quando for perseguido, logo após. Quando for perseguido, logo após, vírgula. Ininterrupto. Vírgula.
tá? Quando for perseguido, logo após, ininterrupto, tá? Senhores, o flagrante impróprio, você vai enxergar, é o mais fácil que tem. Porque, olha só, a diferença do próprio para o impróprio. Aqui, senhores, ele deu início e não terminou. Aqui ele pode até ter terminado. Só que ele foi preso no local, concorda? Eu tomei celular, então eu cheguei ao fim. Só que eu fui preso ainda no local. Daqui eu saio para cá, ó. Conseguiu tomar o celular, ocorreu quando estava praticando, em razão de uma perseguição, foi preso. Esse é o flagrante impróprio, ou seja, na sua questão, vai aparecer que o sujeito saiu do local. João da Silva foi preso em flagrante 4 quarteirões do local do fato, onde teria adentrado na casa da vítima. Opa, se ele foi preso 4 quarteirões, significa que ele não foi preso no local. Aí você só vai verificar que se a polícia estava procurando ele ou não. Porque, às vezes, o cara não foi preso no local, mas ele não cai aqui, ele cai aqui, ó. Ele foi preso porque a polícia estava procurando. Então, tem que surgir aqui a perseguição, tá bom? Beleza. Senhores, isso aqui não está de graça, ó. A perseguição, ela tem que ser ininterrupta, por isso que você colocou até entre vírgulas aí. O que é uma perseguição ininterrupta? É aquela em que a polícia continua a procura até prender. Ó, continua a procura até prender. Essa continuidade de procura pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, concorda? Então não existe, pessoal, falando o seguinte, ó, cessa a perseguição quando ultrapassado 24 horas. Ah, sai do flagrante, fica 24 horas fora e acabou o flagrante. Não é assim que o pessoal fala? Se estiver a polícia procurando, não interessa se prendeu dentro de 24 horas ou depois. O que vai acabar com a procura, o que vai acabar com o flagrante, melhor dizendo, é se ele interromper a procura. Esse ininterrupto está ligado com procura. A polícia ainda está procurando ele? Tá. Já está no 3º dia do fato, mas ainda está procurando. Se ainda está procurando, está de forma ininterrupta. Tá beleza? Senhores, quando o sujeito não é preso no local do fato, é comum que ele vaze, ou melhor, ele transpasse de uma cidade para outra. A organização judiciária era dividida em comarca. Um juiz daqui não pega caso lá de Cáceres. Por quê? Porque ele não é competente. A polícia também é dividida. Ora, nós temos a polícia aqui de Cuiabá, a polícia lá de Santo Antônio, lá de Poconé e tal. Aí tá. No caso de perseguição, quando a polícia sair da sua circunscrição, surgiu uma dúvida. Pô, para aí. E se iniciou a perseguição aqui e foi prender o cara em Comodoro? E agora, hein? Será que nós, que estávamos atrás dele, nós aqui da delegacia de entorpecente de Cuiabá, que está atrás do cara, nós podemos entrar lá em Comodoro e prender, ou nós temos que falar, ó, polícia de Comodoro, prende ele aí para nós, tá vendo? Tá, porque caiu no CESP esse aí, inclusive falando, o cara começou lá no Pará e foi preso em Cuiabá. E agora, hein? A polícia de Cuiabá tem que ser acionada ou não? Então, né? No caso de perseguição, não precisa acionar a polícia local. O próprio perseguidor prende. Ah, então você é daqui de Cuiabá, está perseguindo um cara, está lá em Comodoro, você pode prender? Prende. É você que vai prender, não precisa acionar, tá bom? Mesmo. Ah, ele está dizendo, e se sair de Mato Grosso e for para Goiás? Mesma coisa, tá bom? Não, aí é outra coisa, tá? Coloca aí então, vamos lá? Isso, tem que apresentar. Em caso de perseguição, escreve aí, em caso de perseguição, o perseguidor
Em caso de perseguição, o perseguidor pode efetuar a prisão em qualquer lugar. Pode efetuar a prisão em qualquer lugar, vírgula. Devendo apresentar o preso, à autoridade de onde ocorreu a prisão. A autoridade de onde ocorreu a prisão. Ou de onde ocorreu a prisão, ou mais próximo. Está perseguindo, prendeu o sujeito lá em Novo Santo Antônio. Novo Santo Antônio não tem delegado, cara. Qual que é o mais próximo? São Félix do Araguaia. Apresenta em São Félix. Tá bom? O que a prova coloca? Sobre a prisão indica a tentativa correta. Em caso de perseguição, o preso deverá ser apresentado para a autoridade do local do fato. Falso. O fato pode ocorrer aqui em Cuiabá, a prisão lá em Comodoro. A autoridade do local do fato, aqui em Cuiabá. A autoridade do local da prisão, Comodoro. Tem que apresentar no local da prisão. Não existindo autoridade, porque tem cidade que é pequena, não tem, apresenta no mais próximo. Tá bom? Oi? O prazo para... Não. Prendeu e já apresenta. É imediatamente. Prendeu e apresenta para quê? Para lavar o flagrante, porque o flagrante tem que ser lavrado em 24 horas. Então, até podemos dizer que ele tem 24 horas para fazer isso. Só que se ele faz com 23, só tem 1 hora para fazer o flagrante. Porque o flagrante tem que ser feito, lavrar o flagrante, não prender o sujeito. Você falou que não tem essa história de 24 horas? Não tem para prender, mas tem para lavrar. Deu a voz de prisão, começa o relógio. Tá? Ah, muito bem. Como é que se entende que para de procurar? Ele está perguntando pelo seguinte, ó, imagina esse cara que fica 5, 6 dias no mato. Como é que vai fazer? Você está dizendo que a equipe policial tem que ficar os 5 dias? Não. Ah, a equipe local ficou 2 dias, até que chegasse a Rotan. Chegou a Rotan, sumiu. A Rotan ficou mais 5 dias, até que chegasse o BOPE. O BOPE assumiu. Está em perseguição. A troca de equipe não faz cessar. O que faz cessar? Imagina o senhor que o comandante passa um rádio para o CIOSP e fala assim, ó, estou recolhendo o pessoal. Essa comunicação caracteriza a interrupção. Ou seja, é a desistência da procura. Então, se tivesse que colocar, o que é interromper? Desistir de procurar. E a desistência pode ocorrer em 5 minutos. Você quer ver? O sujeito é furtado no ponto de ônibus, é roubado. Ele comunica a polícia, o CIOSP. O CIOSP comunica a viatura mais próxima. Quando a viatura vai lá, faz a ronda, ela retorna para o CIOSP. Ó, não encontrei, estamos recolhendo. Está aí. Com 5 minutos, interrompeu. Interromper significa deixar de procurar. Mas, professor, eu Tá. uma situação dessa. Eu comuniquei lá o CIOSP. Aí demora um tempinho, encontro os caras lá. Demorou um tempinho, encontrou o cara, você pode sair daqui e pegar ele aqui. Entendeu? Quando o senhor falou assessoria, não vai ser mais flagrante. Impróprio. Pode ser um presumido, que não vamos falar dele. Entendeu? Ó, aqui ela está dizendo assim, Marciano, com 5 minutos deu uma volta ali no bairro, não encontrou, tem que dar o retorno para o CIOSP, deu o retorno. O cara foi preso em flagrante 40 minutos depois do retorno. O advogado vai lá, pede uma gravação lá no CIOSP, vem lá o retorno. Ele entra com HC e fala assim, ó, não tinha mais flagrante, porque já tinha desistido. Tinha sim, porque ele não tinha flagrante impróprio. Como é que esse sujeito foi preso? Porque a polícia estava procurando? Não. Porque ele foi passar por uma blitz e encontrar a mochila
E nessa mochila verificou que ele tinha documento de outras pessoas. A polícia deu uma imprensa nele e falou, realmente furtou. Ele foi encontrado com objeto. Não porque estava sendo perseguido. Ele está num flagrante presumido. Tá bom? Não, aí não pode. Né? Tem que ser só dentro do Brasil, tá bom? Tem que ser só dentro do Brasil. Evidentemente que no caso do Mercosul tem a cooperação entre as polícias, mas o nosso Código de Processo Penal, ele só vigora dentro do nosso território. O artigo 301, 302, aí nós estamos falando dentro do território. Né? Você pode até vazar outro estado, mas não pode aí no caso de fronteira. Tá? Flagrante presumido ou fictício. Presumido ou fictício. Flagrante presumido, fictício. Quando for encontrado, vírgula, logo depois. Quando for encontrado, vírgula, logo depois, vírgula. Aí você vai só escrever isso aqui, ó. Com armas, instrumentos, objetos ou papéis. Quando for encontrado, logo depois, com arma, instrumentos, objetos ou papéis, que façam presumir, ser o autor do fato. Que façam presumir ser o autor do fato. Pessoal, eu tenho que enxergar cada uma desses negócios aqui, ó, cada uma dessas situações, porque lá na prova ele vai fazer uma redação e para você extrair lá, vai contar uma historinha e vai dizer sobre a prisão indica, a gente vai correr. Letra A, trata-se de flagrante próprio. Letra B, trata-se de flagrante impróprio. Letra C, trata-se de flagrante presumido. Letra D, trata-se de flagrante retardado. Tá certo? O encontrado, sujeito, ele é encontrado por acaso. Porque isso aqui também é encontrado, você concorda? Se você, policial, está perseguindo, você não vai encontrar o cara? Isso aqui também é encontrado. Qual a diferença do impróprio, porque este aqui é impróprio, ó, e do presumido? Senhores, aqui ó, nós temos, além do logo após, e aqui é logo depois a diferença, mas principalmente, senhores, que no impróprio, o sujeito é preso porque a polícia estava procurando. E no encontrado ele é preso porque ele está numa presunção. Porque vem cá, como é que se justifica estar com o objeto do crime? Presume que seja você. Como é que se justifica estar com um... Quando se fala em papel no processo penal, exatamente não é uma folha. Uma roupa suja de sangue vira papel, porque é um elemento de prova, um corpo de delito. Como é que se justifica estar com a calça suja de sangue? Não está nem com a arma do crime, mas está com a faca suja de sangue. Você trabalha no açougue? Não. Ou seja, está numa situação de presunção. Está com a arma do crime. O que se justifica estar com a arma do crime? Entendeu? Tipo, eu tive um cliente que ele foi preso com a arma do crime, no homicídio, lá em Porto Alegre, foi preso com a arma do crime. E a arma era do pai dele. Deu balística, comprovou que a arma era do pai dele. Entendeu? Como é que você vai falar que não é você? Não é isso? Só que no caso dele... Entendeu? No caso dele, nós montamos o seguinte. Não. O cara chegou para ele e falou assim, ó, uma semana antes, pega a arma do seu pai e passa para mim. Não vou pegar. Se você não pegar, eu falo que você está usando droga. Ele pegou a arma do pai, passou para o cara, e o cara falou, por que você quer essa arma? Para me defender. Um belo dia, ele está num local, esse cara que pediu a arma do pai chegou e matou um cara e falou assim, ó, toma a arma de volta e assume o crime. Entendeu? Cara, se eu juro,
Se o jurado ia acreditar ou não, eu levei 5-2, consegui absolver de 5-2, entendeu? Joguei o crime pro outro, entendeu? Coação moral. O cara planejou matar, tanto que planejou matar o cara com a arma do outro para despistar a autoria. Esse é uma verdadeira. Claro que é mentira, foi ele mesmo. Entendeu? Mas eu não tinha. É mentira, né? É mentira. Entendeu? É mentira. Você está entendendo? Claro que é mentira, entendeu? Oi? Não, esse outro aí, cara, dá um nome para ele. Falamos um nome para ele lá, Marcola. Entendeu? Só que é o seguinte. Só que o cara que faz júri, ele trabalha igual montanhista. O cara que faz curso de montanha, pessoal, se você dá um ponto de apoio para ele, ele sobe o Everest. O cara que é criminalista, você dá um ponto de apoio, ele vira o bicho, cara. Eu estava perdido, júri. Eu estava perdido. Fui lá para perder o júri. Não tem jeito. O cara confessou 3 vezes. Tanto que se você buscar na internet, ó, Marciano Xavier, Porto Alegre, está lá. Réu após confessar 3 vezes é absolvido. Entendeu? Entendeu? Mas porque um polícia cavou isso. Porque um polícia que deu isso. Eu estou no meio do júri, o policial falou assim, não. O dia que aconteceu esse crime, eu escutei o tiro, porque eu estava indo para a delegacia de bicicleta, e passou ele no carro do pai, em alta velocidade, e uma moto também em alta velocidade atrás dele. 2 minutos depois eu escutei o tiro. Ah, irmãozinho, eu joguei pro cara da moto. Eu joguei pro cara da moto. Falei, putz, joguei pro cara da moto. Ah, entendeu? A hora que abriu para mim, falei, cá, o senhor está dizendo que passou uma moto em alta velocidade atrás dele? E logo após você escutou o tiro? Cadê essa moto? Eu quero a moto. O senhor contou isso aí para o delegado? Falei para o policial. O senhor contou isso para o delegado? Não. Mas para aí, o senhor não acha interessante contar isso para o delegado, investigar essa moto? Por qual autoria? Entendeu? Ora, só virei para ele. O juiz, você quer conversar com o réu? Claro que eu quero. Você vai jogar para esse cara. Esse cara chegou, você é usuário de droga. Ele sabia que você sempre usava a droga nesse local. Por isso que ele foi atrás de você. Matou e jogou para você assumir a arma. Por isso deu balística. Quem que não vai acreditar? A arma do pai. Entendeu? Ninguém, né? Oi? Não fizeram? Entendeu? O dele mesmo. Entendeu? O dele mesmo. Ele chegou na delegacia e ele confessou. Cara, eu matei um cara ali. Sim, mas ele confessou porque o cara falou. Você confessa e não te mata e mata seu pai. Entendeu? Aí confessa mesmo. Tá? Flagrante presumido, então, senhores, é quando o sujeito é encontrado com arma, instrumentos, objetos ou papéis. Claro que eu fiz. Claro que eu tive o cuidado de jogar para um cara inexistente, porque senão o cara ia me matar. Entendeu? Senhores, a diferença, então, entre o impróprio para o presumido é porque aqui é encontrado por acaso e aqui teve a perseguição. Agora, cuidado, pessoal. Veja, olha aqui, ó. Só vai ser flagrante se ele for encontrado logo depois. Aí o cara coloca assim para você. Ó. João da Silva, ao passar pela barreira da PRF pelo posto policial da Polícia Rodoviária Federal, conduzindo o veículo tal, foi constatado que tal veículo era produto de furto, praticado há 15 dias atrás, há 10 dias. João da Silva confessou o crime. Dentro da situação hipotética, indica a tentativa correta. Letra A. Né? Ou então, se for verdadeiro ou falso. João da Silva deverá ser preso em flagrante, uma vez que está na espécie flagrante presumido. Falso. Ou seja, mas ele não foi encontrado com o carro? Foi, só que não foi encontrado logo depois. Esse logo depois, pessoal, ele fica mais ou menos para fins de prova 1 dia. Então, a prova ele vai trazer para você se o cara foi encontrado mais de 1 dia ou menos
de um dia. Foi o que você falou. Sim, mas às vezes a polícia desistiu, mas encontrou. Às vezes ele sai do flagrante impróprio para cair num presumido, desde que seja logo depois. Entendeu? Ora, eu furto aí a moto, furto o colega, pego a mochila dele. Tem alguém perseguindo? Não. Eu fui preso quando estava furtando? Não. Eu fui preso no local? Não. Não tem ninguém perseguindo. Mas eu caio numa blitz qualquer, que nem era para me procurar. Uma blitz de trânsito, para verificar bafômetro. Né? Oh, e essa mochila? E esses documentos? Por que você está com essa mochila com o documento dos outros? Ora, eu estou com o objeto, presume que é eu. Entendeu? Esse flagrante presumido, ele é de baixo para cima, ele é o mais fraco de todos. Quando a gente fala em fragilidade, é o mais fácil de quebrar. Por quê? E se o cara encontrou essa mochila jogada? Ó, foi encontrado com a mochila, não interessa. Está em flagrante se for logo depois. Mas será que ele não encontrou essa mochila jogada? Entendeu? Só que aí inverte o ônus da prova. Você que tem que provar que encontrou a mochila jogada, que você não foi o autor. Tá certo? No máximo tem que estar dentro de um dia para fins de prova. As provas, para não causarem nulidade, elas geralmente, você pode ver, ela vai trazendo 3 dias para frente. Fulano de tal foi encontrado com os seguintes pertences. Aí fala alguns pertences. Verificou-se pelo boletim de ocorrência que tais pertences foram furtados há 4 dias. Aí você só vai verificar se tinha perseguição, porque se estiver em perseguição, não interessa, pode ser preso. Ele foi encontrado por acaso, não tem flagrante, tá bom? Senhores, flagrante preparado, provocado. Outro flagrante, tá? Flagrante preparado, provocado. Coloca aí. Ó. Quando a polícia instigar alguém a praticar um crime. Quando a polícia instigar alguém a praticar um crime e, ao mesmo tempo, quando a polícia instigar alguém a praticar um crime e, ao mesmo tempo, efetuar a prisão do indivíduo. Beleza? Pessoal, olha só. Instigar, aconselhar, provocar. Não é isso? O Supremo fala que esse flagrante, ele é inválido. Tá certo? Esse flagrante não tem nada a ver com aquele que a polícia joga droga no carro do cara. Aqui, a polícia, ela, como o próprio nome já diz, ela provoca. Ou seja, ela cutuca o sujeito a praticar o crime. Quando ele joga a droga, ela mesma está praticando o crime. Aqui ela cutuca o cara a praticar o crime. Por isso que fala instigar. Tem que ter uma ação positiva da polícia. Deixar o carro aberto é uma ação positiva? Não tem lei dizendo que o cara tem que fechar o carro, concorda? Se ele deixar o carro aberto, e o cara foi lá e pode prender em flagrante? Pode. Agora, se ele deixa o carro aberto e chega para um sujeito e fala assim, ó, tem um carro aberto ali, ó, e eu vi um computador lá dentro. Aí ele teve uma ação positiva. Aí ele teve uma conduta positiva. Aí ele fez o quê? Ou seja, influenciou. Ele instigou. Você quer ver outro exemplo? Ele é policial. Tá bom? Eu anuncio que estou vendendo uma arma. Ele é policial, eu anuncio que estou vendendo uma arma. Ele pensa, se eu for lá na casa do Marciano e perguntar sobre a arma, ele vai negar, pô. O cara me conhece, sou polícia. Entendeu? O que ele faz? Ele manda ela ir na minha casa pegar a arma para ele. Senhores, se ela pega essa arma para levar para ele,
ela não está transportando a arma? Que crime ela está praticando? Porte ilegal. O que ele faz? Ó? Ele prende ela por porte ilegal. Ou outro. Para aí. Ó. Ela só está portando ilegalmente a arma porque você que deu a ideia. Você instigou. Entendeu ou não? Tá? Esse flagrante é o provocado, preparado. Crime de ensaio, também chamado de crime de ensaio. Crime de experiência. Ele é válido ou inválido? Ele é inválido porque teve a participação da polícia. Tá? Ou de quem efetuou a prisão. Pode ser também de um particular. Tá bom? Aí, cuidado com o CESP, porque ela já vem com algumas questões sobre o tráfico de drogas, né? Não. E aí ele falou assim, se o policial que instigou, ele não vai responder por abuso de autoridade? Não. Não vai. Entendeu? E no caso, olha que interessante, no caso da arma ainda vai... No caso da arma, se eu estava com a arma, eu estava na posse da arma, eu vendi a arma, ou seja, eu pratiquei um comércio ilegal. Senhores, o flagrante para ela é inválido. Tá certo? O flagrante para ela é inválido. Mas o flagrante para mim, no que tange a posse, é válida. Foi o policial que mandou eu guardar a arma? Não. Agora foi o policial que falou para ela. Senhores, aí cuidado com a droga, ó. Então, em regra, você tem que guardar o seguinte. Preparou, provocou, em regra é inválido. Agora, cuidado que se sua prova estiver questionando questão de droga, aí você vai analisar da seguinte forma. Porque na droga você concorda. Olha, eu tenho uma boca de fumo. Tá certo? Ele pode chegar lá e falar assim, Marcelo, você tem droga para vender? Eu estou sendo o vendedor da droga, sou fornecedor. Não é isso? Mas eu também, como um atravessador de droga, posso querer comprar uma droga, não posso? Então o policial, ele pode se passar, né? Vamos chamar aqui o policial. O policial, pessoal, você vai enxergar isso no exercício. Ou ele vai se passar por vendedor, ou ele vai se passar por usuário, comprador, não é isso? Senhores, quando o policial passar por vendedor, aquele que adquire a droga é inválido. Ué, Marciano, eu tenho uma droga aí, você não quer comprar? O policial está passando por vendedor da droga. Eu quero. Mas eu só comprei porque ele me instigou. Então, o flagrante foi preparado. Então, quando se tratar de droga e o policial, o agente provocador, se passar por vendedor, você vai dizer que o flagrante é inválido. Beleza? Agora, o policial se passou por comprador. Marciano, você tem droga para vender? Tenho. O policial agora quer comprar, como diz o colega, ele se passa pelo usuário. Não é isso? Neste caso, o flagrante, ele é válido. Isso. Tá? Não, por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui. Tá? Porque, geralmente, o policial usa um terceiro nesse aí, né? Ele dá 10 para um cara, para um usuário, o usuário vai lá comprar, ele chega e dá voz de prisão para quem está vendendo. Opa, a advogada vai entrar com a HC. Para aí, foi você que provocou. E o tribunal vai dizer, não, o flagrante está perfeito. O flagrante é válido. Como é que se chegou nessa conclusão? Por causa que o tráfico, pessoal, o tráfico, ele tem as condutas. Vender, melhor, fornecer, não é isso? Ministrar, transportar, trazer consigo, guardar. Tem um monte de conduta que caracteriza tráfico. Entendeu? Ó, quem está vendendo? Está fornecendo. Então, fornecer. Ora, o cara está guardando. Então, guardar. O cara está armazenar ou trazer. Está com droga no carro. Trazer consigo. Senhores, e aí tem várias formas de praticar tráfico. São 18 maneiras de praticar o tráfico. Olha o que a jurisprudência chegou. Para aí, ó. Policial que chega numa boca de fumo e fala para o cara, você tem droga? O policial é comprador. Pode me arrumar? Então, ele está fornecendo.
sendo. Opa, para aí, eu só estou fornecendo a droga para você, policial, porque você pediu. Neste verbo, o flagrante é ilegal. Mas é só este verbo que dá flagrante? Não. A jurisprudência chegou à seguinte situação. Quem fornece, só fornece porque tem guardado. Então, no verbo guardar, ele caiu aí. Ó. Ele está sendo preso em flagrante não porque ele forneceu a droga, mas porque ele estava guardando. Ô, polícia, você mandou ele guardar a droga? Não. Você instigou ele para guardar droga? Não. Então, aqui ele está em flagrante. Por quê? Guardar é um crime permanente. Aliás, só vende quem tem. Só vende quem tem em depósito, porque manter em depósito. Né? Manter em depósito, está aqui. Ó. Por isso que o flagrante é válido. Então, caiu droga para você. Você, opa, para aí. Ó. Policial que você chegou na boca de fumo, passou para o comprador, o flagrante é inválido. Válido. Tá bom? Mas aí, no caso, eu trouxe uma questão de destacar que ele estava... Tá. João da Silva foi preso em flagrante na seguinte situação. Policial militar desconfiado de que em determinar sua residência funcionava uma boca de fumo. Opa, você já acendeu. Opa. Então, o policial vai se passar por comprador. Daí para lá, você já pode ver que o flagrante é válido. Tá bom? Vai ser inválido também quando o policial chegar e falar, você tem droga aí, ele falar, não, mas eu posso arrumar. Aí vai ser inválido. Vai ser inválido, porque ele vai trazer consigo. Entendeu? Ó, claro, porque... Sim, mas ó, só estou trazendo porque você me instigou. Ela está dizendo, ó, o cara é esperto, o traficante é esperto. Você tem droga aí? Não, mas eu sei onde tem. Vou lá pegar para você. Ora, ele tinha em depósito? Não. Ele estava guardando? Não. Mas só que é tráfico também transportar, trazer consigo. Sim, mas transportar, trazer consigo, eu só fiz isso porque fui provocado. Então é inválido. Tá bom? Vai depender da... Vai depender se é crime permanente ou não. Essa é a verdade. O sujeito estava num crime permanente? Você quer ver? Arma de fogo. Arma de fogo. Vender a arma é crime. Está lá no artigo 16 da 10.826. Comercializar a arma só se for uma empresa devidamente autorizada pela Polícia Federal. Entre particular, no máximo tem que acontecer uma doação. Não é isso? E assim mesmo também é autorizado pela Polícia Federal, doação. Senhores, ela é polícia e ela sabe que eu tenho arma. Ela chega e fala assim, Marciano, eu quero comprar uma arma. Você tem? Tem. A hora que eu vendo a arma para ela, ela me prende em flagrante. Ih, meu advogado fala, flagrante inválido. Ó, você não está sendo preso porque está vendendo comércio. Você vai ser preso por posse ilegal. Porque sempre que tiver um crime em andamento, antes da provocação, a prisão se torna inválida. Antes da provocação, existia um crime em andamento. Antes da provocação de eu vender a arma, existia um crime em andamento, que é o crime permanente. Tá? Flagrante esperado. Flagrante esperado. Quando a polícia toma conhecimento de que, quando a polícia toma conhecimento de que, em determinado local e horário, de que, quando a polícia tomar conhecimento de que, em determinado local e horário, ocorrerá um crime. Local e horário, ocorrerá um crime. Ocorrerá um crime. Vírgula. Toma providências para prender o autor, toma providência para
prender o autor no momento exato. Esse momento exato, quero dizer, no estado de flagrância, tá? Oi? Não, não. Pessoal, vou só terminar aqui. Então você tem, ó. Olha a diferença. Você tem um provocado, que é a mesma coisa de preparado, e você tem um esperado. Eu já sei que aqui tem instigação. Aí eu só vou acender a antena para droga, para arma, crime permanente. Esperado, senhores, não tem interferência da polícia. A polícia não deu a ideia para o cara ir buscar a droga e passar no 120. A polícia só ficou sabendo, provavelmente pelo próprio dono da oficina que fez o tanque falso. O próprio dono da oficina ligou para a polícia, ó, eu fiz um tanque falso num veículo assim, assim, assim. E ele falou que estava indo para Cuiabá. A polícia vai lá e prende o sujeito. Opa, mas a polícia já sabia desse crime, mas a polícia provocou ele? Não, a polícia apenas esperou. Este flagrante, ele é válido. O que os caras colocam na prova? Sobre a prisão indica a alternativa correta. O flagrante preparado e o esperado são considerados inválido. Falso. Este é inválido, porque a polícia cutucou o sujeito. Esse aqui a polícia ficou sabendo. Beleza? O que mais acontece é com droga. Entendeu? Que a polícia fica sabendo que determinado veículo tem droga, vai lá e fica esperando. Flagrante válido, porque ela não provocou. A polícia não falou, vai lá buscar a droga, que nem a colega falou. Né? Ele ficou sabendo só. Tá? Fazer um intervalo.